meninas, muito boa tarde. Imprevistos acontecem. Nós temos que estar preparados para eles. Hoje, inclusive, a aula é sobre planejamento. Como nós nos planejarmos para que a gente possa executar o nosso serviço com qualidade. Mas é claro, vamos fazer uma revisão? Porque hoje vai estar muito bacana a nossa aula, que o tema é entretenimento, é recreação. Vou compartilhar a tela com vocês e gostaria de saber se vocês estão vendo aí o mesmo que a professora. Olha só, então nós precisamos de tão pouco para sermos felizes. O problema é que precisamos de muita experiência para compreender isso. Só que é diante das dificuldades que nós aprendemos muita experiência, seja boa, seja ruim. E hoje, a nossa aula é sobre a recreação e o entretenimento. Mas antes, vamos fazer uma revisão? O que foi que nós vimos na aula passada? O que vocês lembram ali da aula passada? Ah, professora, nós falamos então sobre a psicomotricidade. O que é psicomotricidade? É a ciência que estuda o homem em relação ao quê? Ele em relação ao mundo que nós vivemos. Como assim? A psicomotricidade é a nossa escrita, são elementos, né? A nossa escrita, o equilíbrio, a nossa cognição, a nossa afetividade. Tem pessoas que são muito afetivas. É esse desenvolvimento neurológico que nós temos. Dentre eles, tem a parte da força muscular. É aqui que nós controlamos. Nós falamos, ó, vou apertar sua mão. É aqui dentro. O ritmo, lateralidade. Falamos a respeito que na síndrome de Down, quem tem a parte do tônus comprometido. É aqui na nossa mente, por isso que é psico, é o nosso psique, é a nossa mente, é aquilo que nós pensamos. Nós temos que saber como que está o desenvolvimento da criança em relação à organização do tempo, quanto a dia, mês, ano. No idoso, a gente tem que ficar atento e observar se ele, de repente, não está começando a desenvolver um problema chamado doença de Alzheimer. Percebeu que a pessoa tem dificuldade de falar que dia que mês, começa a esquecer seu nome, mas lembra de coisas do passado. Tem que estar atento em relação, então, ao desenvolvimento da doença do Alzheimer. Falamos sobre os exercícios, o professor ainda falou lá, muito bem, parabéns, gostei, vocês fizeram direitinho ali e entenderam a diferença entre a coordenação motora fina e o desenvolvimento do tônus, que é importante, desde criança, brincar, dançar. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre isso. Ah, só relembrando, tem diferença o exercício físico da atividade física? Atividade física é tudo aquilo que você faz, que faz com que você saia do sedentarismo, que você não fique parado ao ponto de atrofiar. E você não acreditar. Só que um idoso parado o tempo inteiro começa a atrofiar a musculatura dele. Daqui a pouco ele vai ter dificuldade de segurar um copo, ele vai segurar um talher, ele vai começar a tremer. Então, ele estar se movimentando, ok? E o exercício físico é aquele que você faz lá na academia, sob a supervisão de um profissional. Entretenimento. Então, vamos hoje falar o quê? Da importância do entretenimento. Mas o que é isso? O que é recreação? Recreação, todo mundo só pensa que é criança que precisa. Na verdade, especificamente, tanto a criança, o idoso e nós, os cuidadores, os profissionais da área da saúde, que agora nunca se passou por tanto estresse diante dessa doença que nós estamos enfrentando. Mas o entretenimento, a diversão, nós devemos o quê? Entender que não é um passatempo. Hoje você está aqui no curso, nós estamos tendo a nossa aula, e você vai aprender sobre recriar. Que recriar não é você arrumar passatempo para o idoso ou para a criança. Sabe aquela história que mente desocupada é oficina do diabo? Sim, é uma certeza. A mente fica desocupada, de repente começa a desenvolver doenças psíquicas, vem a tristeza, a depressão. Só que recreação é muito mais que isso. Por quê? Olha só. Observe que a professora vai falar em relação aos benefícios que a recreação traz. Primeiro, vamos destacar lá. Se você está anotando aí,
Vamos entender o que quer dizer a palavra recriar. Recriar vem do latim, que significa que é uma atividade que não é só a parte física, é a parte física e a parte mental. Nossa função como cuidadores é estimular esse idoso, essa criança, a fazer o quê? A fazer atividades, seja física, seja psíquica, seja social, para que ela tenha prazer na vida. Você já ouviu alguém citar assim para você? Ah, eu perdi o prazer da vida. Hoje em dia as pessoas têm sentido essa dificuldade com essas limitações. Mas calma. Não tem alegria que dure para sempre, mas não tem tristeza que vai durar para sempre. Vai passar isso, essa fase da nossa vida. E hoje, eu comentei com vocês inicialmente, o que nós estamos aprendendo hoje, de repente nós não conseguimos colocar tanto em prática. Mas assim que passar esse período de pandemia, vamos pôr em prática com as nossas crianças, com os nossos clientes e com os nossos idosos. Então, recriar, reproduzir, inovar. Então, assim, o objetivo é que nós façamos algo e colocarmos em prática com nossos clientes algo que traga satisfação para ele. Porque toda atividade que o objetivo dela é trazer diversão, é trazer relaxamento, você não está trazendo um bem só para o corpo, está trazendo um bem para o corpo, para a mente. Um exemplo, tá lá cuidando da sua idosa, sabe que ela tem uma amiga, seja lá da igreja, ou do jogo, ou do tricô, ou algum lugar assim, cada um tem os seus amigos. Às vezes o fato de você colocar esse idoso para conversar com a amiga, quando puder voltar, tomar um café junto, isso traz qualidade de vida. Isso ajuda essa necessidade psíquica de estar com uma outra pessoa, onde você poder se abrir, poder conversar, ajuda sim no dia a dia da pessoa. Criança, então, correr, pular, brincar de corda, fazer atividades ao ar livre, exposição artística, teatro, esporte, futebol, bola queimada. Estou falando tudo que vem à minha mente, entre outros, natação. Então, o que é válido lembrar? Dormir e descansar, para algumas pessoas, é recreação. Um exemplo, se você perguntar para mim de vez em quando, a minha forma de me recriar, de me dar prazer às vezes, é poder dormir um pouco mais. Então, cada pessoa tem uma forma de utilizar a sua recreação. Às vezes não é só pulando, se movimentando. Às vezes é tendo aquele momento de você poder respirar um pouco mais, dormir nem for meia hora a mais. Isso é importante para o nosso corpo. Então, o objetivo central do que a gente está aprendendo hoje é sobre recriar, sobre entretenimento. Então, se a professora perguntar lá, quais são as formas diferentes de se recriar? Ou seja, de se fazer um recriamento, seja com uma criança, seja com um idoso. Porque o objetivo central, como a professora já mencionou, é que o recriador, ou seja, o cuidador, eu, você, podemos, em algum momento no dia ou na semana, primeiro agora entender o que é recreação, para aí se planejar para colocar essa recreação na vida da pessoa, ok? Então, quais os tipos ou formas de recreação? Ativa, passiva, recreação institucionalizada e recreação não institucionalizada. Eu vou falar uma a uma, ó. O que seria você fazer uma recreação ativa? Significa assim, ó, você chegar para a criança que você cuida, ou se você trabalha numa creche, ou se você trabalha em alguma instituição, e deixar essa criança ou esse jovem participar. Por exemplo, eu chegar assim e falar assim, Marcela, vamos fazer uma recreação nós duas. Primeiro, aonde você quer ir? Ela vai dizer assim, Evelyn, eu quero ir lá nas águas termais, lá de Ibirá. Eu quero ir lá no Termas de Laranjais. A coisa gostosa para a gente passear, né? E aí, o que nós vamos fazer lá? Lá eu quero comer churrasquinho, lá eu quero comer brigadeiro. Então, assim, o que eu estou fazendo com a Marcela? Eu estou conversando com ela e planejando todos os momentos da nossa recreação. Então, ela está participando em todas as etapas. Ela está falando onde que ela quer ir, o que ela quer comer, e ela quer brincar no tobogã, ela quer. Então, assim, recreação ativa. Se você for pôr em prática com o seu cliente,
Recreação ativa, ele participa em todas as etapas da atividade. Desde criar o que ele quer fazer, o que ele vai usar, se ela quer levar alguma amiga junto. Aí a Marcela vai falar, não, Evelyn, não vai ser recreação se a gente não levar a Eliana junto. Então tá, Marcela, vai eu, você e a Eliana. Vai vocês três, nós vamos lá o Termas de Laranjais, nós vamos ficar lá o dia inteiro. Ok, é uma recreação ativa. Vocês duas participaram no planejamento em todas as etapas dessa recreação. Outra, a recreação passiva. Vamos supor que a Eliana fala assim, professora, eu quero fazer uma recreação passiva com a minha mãe. Eu vou fazer uma atividade, eu vou chamar ela para nós irmos ver uma corrida de cavalo. A mãe dela gosta. Vai, você pode falar, ai, eu não gosto, mas não é você gostar, é o seu cliente gostar. Na recreação passiva, ela não vai participar. Você vai levar ela, nem que for para ela ficar sentadinha lá olhando. Ela não vai participar nem de inventar onde ela quer ir, nem de que jeito que ela quer ir, e nem de forma alguma. Ela vai participar apenas ir lá apreciar. Uma recreação vai ter um grupo de idosas fazendo crochê. Ela não vai fazer o crochê, mas ela vai ficar sentadinha ali olhando. Então, é um tipo de recreação passiva, aonde vai ser usada a mente dela. Vai ser estimulado ela a querer fazer a parte ativa, participar também. Existe a recreação institucionalizada. Ela é dirigida por alguém e ela é aplicada em instituições. Vamos supor que o idoso está dentro de um asilo. A família vai lá ver ele uma vez por semana. E durante toda a semana, como é que é? Tem um profissional lá dentro que faz a parte de recreação. Às vezes depois do café da tarde, tem aquela parte que elas fazem pintura. Então, é alguém que vai direcionar. Não é você que é o cuidador e nem a pessoa. É alguém da instituição ou do local onde você está levando essa pessoa para poder fazer algo. Ou num clube. Vamos supor que a Marcela fala, professora, eu vou levar minha mãe para fazer hidroginástica. Lá não é ela que vai escolher, não é você. Vai ter alguém da instituição que vai dirigir como deve ser esse passeio, essa atividade que vai ser feita. Compreenderam? Agora, e uma atividade, uma recreação não institucionalizada? Ela é uma atividade que ela é realizada livremente. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu fosse fazer hoje uma atividade não institucionalizada. Eu ia falar, Marcela, Eliana, vamos se encontrar lá na represa. Ai, como assim? O que nós vamos fazer? Pode deixar que eu vou planejar tudo. Você fala assim, eu posso levar um café? Eu posso? Não, eu que vou planejar. Só que nós não vamos fazer dentro de uma instituição. Nós vamos fazer ao ar livre. O que nós vamos fazer lá? Eu vou ensinar vocês a fazerem alongamento. Nós vamos fazer uma caminhada durante 15 minutos. Depois nós vamos fazer uma corrida mais rápida. Depois nós vamos tomar água de coco. Entendeu? Então, recreação não institucionalizada é quando você vai ao ar livre. Não é nenhum local específico. Ok? Então, já que nós não falamos sobre tipos de recreação, quais são os benefícios de fazer recreação? Os benefícios você estimula a socialização, aumenta a criatividade das pessoas, a pessoa fica muito tempo parado. Quando é criança brincando com outros, vendo outras crianças se movimentar, ele passa a querer fazer também. Desenvolve habilidade. Criança que fica só no computador, só no celular, ela não desenvolve algumas habilidades de percepção. Às vezes a pessoa está sendo irônica, querendo dizer, menino, você é chato. E ele, mãe, o que quer dizer com isso? Criança precisa de outras crianças para ter percepção que não seja só vista, mas que seja vivida, entendeu? Melhora a expressão corporal. No caso do idoso, acontece uma descontração, a mente dele fica boa, renova as energias, melhora a autoestima e ainda diminui o estresse. Então, se a professora perguntar lá para vocês, qual que é o benefício, professora, de eu fazer uma recreação com o meu cliente? Todos esses itens que a professora acabou de citar. Porque a recreação, vamos supor, é importante fazer recreação em criança e adolescente? Claro que é,
Mas quais são esses benefícios de fazer a recreação com criança? Criança que faz recreação, ela é uma criança que o cuidador, ele deve entender assim que criança, para ter desenvolvimento, mexe com a parte da personalidade até. Vamos supor, se eu perguntar aqui, Marcela, lembra na tua infância, na tua adolescência, quando você ia pular corda? Quando você ia brincar de bola queimada? Lá você aprendia o quê? Cada um espera a sua vez. Se você não esperasse, as outras crianças te empurravam. Quando tinha um adulto, o adulto controlava ali. Quando não tem um adulto, outra criança fala, ó, se você não esperar a sua vez, você vai parar de brincar. Então, a criança fazer recreação interfere na parte física e social. O desenvolvimento desse desafio ali de aprender a viver em grupo. Então, se a professora perguntar a respeito do entretenimento com criança, o que o cuidador vai ajudar a desenvolver? Ele vai ajudar no desenvolvimento da personalidade, os valores éticos e morais da criança. Ou seja, uma criança que brinca, ela valoriza a amizade, ela aprende a viver em grupo, a parte do caráter dessa criança, a respeito de aguardar a sua vez. Então, brincar de amarelinha, cirandinha, soltar pipa, peteca. Ó, brincadeiras que eu estou falando de muitos anos atrás, que hoje as crianças às vezes nem sabem muito o que é isso. O que é brincar de bola queimada? Isso vai ajudar a desenvolver tanto a parte motora, quanto a parte de habilidade física na criança. Quem que faz isso? Quando o pai trabalha, e a responsabilidade da criança não é ficar com alguém da família, é ficar com o cuidador, é o cuidador que vai incentivar essa criança, sim, a brincar de amarelinha, cirandinha, bola queimada, a brincar com outras crianças sem brigar. E o adolescente, olha só que interessante, o adolescente também, ele às vezes pode, assim, fazer um de durão, que ele não quer brincar daquilo, que ele está grande demais para isso, só que ele precisa dessa recreação. Porque tanto na criança quanto no adolescente, existe o seguinte, aquelas brincadeiras que é falado que isso é ultrapassado. Não é que é ultrapassado, é que a tecnologia veio e isso foi tomado tempo. Mas é os cuidadores que estimulam isso, tanto na criança quanto no adolescente. Mas não só voltado ao videogame, mas brincadeiras ao ar livre, melhoria de qualidade de vida, incentivar a jogos, a coisa que mexe com o corpo, não somente com a mente, ok? Professora, e nos idosos? Como isso é importante? Com certeza. No idoso é caminhada, é o artesanato, é o crochê, é o baralho, é o dominó. Vai depender do seu idoso. Cada idoso ele tem um perfil. O objetivo de fazer recreação com o idoso é proporcionar para ele momentos felizes. Ninguém vai fazer uma atividade de recreação se a pessoa não gosta, vai fazer pintura. Por exemplo, a Eliana vai pôr a avó dela para fazer pintura, sendo que a avó dela não gosta de pintar. Então, não, né? Se a Marcela vai pôr a mãe dela para contar história, se a mãe dela não gosta de contar história. Então, tem que ser coisas que estimulem o quê? A função motora, a função mental, a pessoa a lembrar de coisas boas do passado. Uma parte de socializar, tentar unir o seu idoso a outros idosos que passam pela mesma coisa para que um possa ajudar o outro. Quebrar esse paradigma assim que idoso é para ficar paradinho, deitadinho. Não. Se for para jogar, gosta de jogo, vai para o jogo. Só que independente da atividade que vai ser feita, o importante é programar, realizar uma programação do que vai ser feita. Como assim? O objetivo não é trazer prazer e divertimento? Não foi isso que a gente aprendeu até agora? Que fazer recreação não é só passatempo? Fazer recreação com o seu idoso não é só um passatempo, é você trazer um objetivo. Você não vai fazer isso só por fazer, é para proporcionar tanto um momento de divertimento quanto de lazer para ele. Que o lazer dele não seja sair de casa só para ir no médico ou no fisioterapeuta, entendeu? Ou então, no máximo, para comprar medicamento. Então, se nós compreendemos que fazer recreação pode ser da forma ativa, pode ser da forma passiva, pode ser institucionalizado ou não institucionalizado, nós podemos trazer esse benefício para a vida do nosso cliente. Então, o cuidador, para finalizar essa parte, eu vou dizer para vocês,
É ele que vai ajudar ali na parte de criatividade, contando histórias para a criança, planejando passeio. Ó, um exemplo, agora não dá, mas e quando puder? De repente, uma visita cultural. Quais são os lugares de visita que você pode conhecer sobre a história da nossa cidade? Ou se pertence a uma igreja, a história da igreja. Vamos ver lá no Google se de repente tem um vídeo sobre a história da igreja que ela pertence, ou sobre os familiares dela, o sobrenome, enfim. Trazer coisas para que a pessoa possa se sentir viva, estimular ela a continuar se sociabilizando com outras pessoas, mostrar que ela pertence, além de você amar ela, além de você ser a cuidadora dela, que ela pertence a uma sociedade, a um bairro, a uma cidade. Entendeu? Fazer a pessoa se sentir, em outras palavras, não é útil, fazer ela se sentir prestativa, que ela tá ali se sentindo viva, entendeu? Ótimo. Então, até agora, nós falamos sobre recriar e planejar. Desculpa, recriar e entretenimento. Mas daqui a pouquinho, nós vamos ter uma outra aula, aonde nós vamos dar continuidade para entender realmente, agora que a gente sabe que recriar é proporcionar momentos de qualidade de vida, trazer algo para a vida da pessoa que traga prazer, você já parou para pensar? Se você fosse uma idosa, o que alguém poderia fazer para você que você sentiria prazer de fazer? Hoje em dia, de repente, você trabalha, limpa a casa, sai, tem um monte de afazer, você não tem tempo nem para pensar. Mas você já parou para refletir? Você, quando você foi idoso, quais são atividades que você gostaria que seu cuidador fizesse com você? Vamos pensar um pouquinho? Daqui a pouco, quando nós retornarmos, a professora vai colocar lá no grupo agora um modelo de planejamento. Sabe o que é isso? Vocês vão planejar. Vamos supor que vocês já se formaram, vocês estão aí na reta final, no último projeto. Vamos supor que vocês se formaram e vão ser contratados para trabalhar como cuidadores. Eu vou pôr esse planejamento, esse modelo lá, e vocês vão preencher. Vocês vão criar uma recriação. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a Marcela vai falar assim: vou levar minha mãe no bosque. Ela vai ter que se planejar. Primeiro, ela tem que definir o lugar que ela vai levar. Que horário que esse lugar funciona? De que horário a que horário? Ela tem que ir lá ver, colocar que horário. Qual que é o objetivo? Como é que é? Que jeito que é? Esse passo a passo. Vamos tentar preencher esse planejamento que eu vou colocar lá. Porque na próxima aula você vai ver o que ficou faltando eu colocar no meu planejamento para que tudo dê certo, ok? Por enquanto, eu vou encerrar esse momento dessa aula dizendo que aquele que não luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o futuro que vier. Gostaria de saber o seguinte, Eliana, de acordo com o que nós falamos até agora, que foi sobre recreação e entretenimento, gostaria de saber, você, Marcela, ficou alguma dúvida, Eliana? Não. Não. Deu para entender que recreação não é só tampar o tempo da pessoa, não é só, é um passatempo para ela não ficar ociosa, é trazer vida para o tempo. Uhum. Então, eu vou colocar um modelo de planejamento